Aqui é o professor Márcio, o autor do blog Diário de um Químico Digital, e hoje eu quero falar para você sobre como construir moléculas no aplicativo Android KingDraw. Eu não quero apenas construir moléculas, mas eu quero mostrar a estrutura de Lewis delas e representar a geometria espacial, tanto a eletrônica, que leva em conta todos os tipos de pares e elétrons, quanto a molecular, que leva em conta apenas os pares ligantes. Então eu tenho uma lista de moléculas, a mesma lista que eu já usei em outra atividade com o aplicativo WebMO. Então o que eu vou fazer? Eu vou construir lado a lado cada uma dessas moléculas e comentando as suas respectivas geometrias eletrônica e molecular. Então, aqui no canto inferior esquerdo, eu tenho a tabela periódica, na qual eu seleciono um elemento e ao clicar na tela aquele elemento é posicionado. Aqui no canto superior esquerdo, nós temos os principais átomos, os átomos mais usados, mais frequentemente utilizados. Então selecionei o cloro e posicionei lado a lado. Aqui na parte de baixo, aqui é a borracha, né? Na parte de baixo nós temos as ligações. Então selecionei uma ligação simples e vou ligar cada cloro ao berílio. Bom, é importante ressaltar que essas moléculas, a geometria e as quantidades de pares que eu posso distribuir já foram definidos em um cálculo anteriormente feito pelo método VESPER. Então aqui eu só vou implementar o cálculo e mostrar como construir as moléculas. Bom, essa molécula, os cloros ainda precisam dos seus pares de elétrons. Eu tenho 6 pares disponíveis, então eu vou selecionar o par de elétrons nessa função aqui. Vou clicar com o dedo ou com a caneta do tablet em cima do elemento cloro e sem tirar a caneta eu posso mover o par. Então são 3 pares no cloro e 3 pares no outro cloro. Essa molécula tem geometria eletrônica linear e geometria molecular linear. Bom, vou representar o próximo elemento químico, a próxima molécula, trifluoreto de boro. Então eu preciso do boro e preciso do flúor. Então já vou colocá-los mais ou menos na posição que eles vão ficar na geometria final. Clico na ligação simples, sem tirar o dedo, arrasto a ligação até o átomo de flúor e solto. E ele estabelece a ligação covalente entre os átomos. Ok? Então, essa molécula está razoavelmente desenhada. Bom, eu ainda possuo pares para completar a camada de valência dos átomos de flúor. Então, 3 pares. Opa, eu escolhi um par errado. Vamos de novo. Aqui está o par certo. Então, 3 pares para cada flúor. E essa molécula terá geometria eletrônica e molecular chamada de trigonal planar. Agora, nós vamos representar uma molécula de metano. Então, eu vou selecionar o átomo de carbono e vou usar as ligações que estão no mesmo plano, a ligação em cunha para representar a ligação que sai do plano do papel e a ligação tracejada que representa a ligação que entra no plano do papel. Seleciono o elemento hidrogênio e clico com a ponta do dedo ou da caneta na ponta da ligação. Temos uma molécula de geometria eletrônica, tetraédrica e geometria molecular tetraédrica. Seguindo, nós vamos representar agora a molécula de amônia, NH3. Então, mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui em cima do nitrogênio 2 ligações no plano, uma ligação saindo do plano e outra ligação entrando no plano. E seleciono novamente o hidrogênio, sendo que existe um par que está sem fazer ligações, que vai acima do nitrogênio. É um par não ligante. E a molécula, então, assume uma geometria eletrônica tetraédrica, assim como o metano, tem 4 pares, é tetraédrica, mas a geometria molecular, ela é a geometria piramidal. Bom, agora
vamos representar a molécula de água. Mesmo procedimento. 2 ligações no plano, uma para fora do plano e uma entrando no plano. Seleciono o hidrogênio, ligo nessas 2 ligações e 2 pares isolados restantes vão para cima do oxigênio. Esses pares fazem com que a molécula, que tem geometria eletrônica tetraédrica, tenha uma geometria molecular com nome diferente, chamada de geometria angular. E a última da família é o fluoreto de hidrogênio, que possui apenas um átomo ligado a ele, que é o hidrogênio. Preparei as ligações espaciais, coloquei o hidrogênio aqui em qualquer uma delas e existem 3 pares sobre o flúor. O flúor ele tem uma densidade eletrônica muito grande e, portanto, ele acaba sendo um ácido muito forte na presença de água, porque o hidrogênio está carente de elétrons. O flúor ele é muito eletronegativo e possui uma densidade eletrônica grande sobre si, fazendo com que o hidrogênio fique desprivilegiado, se a gente pode usar essa palavra. A geometria molecular é linear, porque só tem 2 átomos, não tem como não ser linear. A eletrônica continua sendo tetraédrica. Bom, então agora eu vou iniciar uma série de moléculas que são com átomos do terceiro período e eles violam bastante aquela famosa regra do octeto, que é só uma regra geral, não é uma lei. As pessoas têm receio quando foge da regra do octeto, não precisamos ter esse receio. Bom, essa molécula, pelos cálculos feitos previamente, eu já sei que ela vai ter uma geometria bipiramidal trigonal, uma geometria eletrônica bipiramidal trigonal. Então, o que eu estou fazendo? Eu já desenho na forma final e só disponho os átomos de cloro e já sei que eu tenho pares de elétrons suficientes para completar a camada de valência de todos os átomos de cloro da molécula. Essa molécula tem tanto geometria eletrônica quanto geometria molecular, chamada bipiramidal trigonal. A próxima molécula também é de um elemento do terceiro período, o enxofre, que está ligado a 4 átomos de flúor. Então, eu vou preparar aqui 3 ligações no plano, uma saindo do plano e outra entrando no plano. Só que vejam o problema. Quando eu faço isso, aparece um hidrogênio extra sobre o enxofre. Então, o que eu faço? Aqui embaixo, na barra de ferramentas, eu venho nessa letra A e clico sobre o enxofre. Então, eu vou deletar essa letra enxofre e clicar aqui em confirme. E ele volta a ser apenas um enxofre. Bom, então eu escolho o átomo de flúor e eu já sei que nessa geometria molecular os átomos de flúor vão ocupar essa posição, essas posições. Então, tenho pares de elétrons suficientes para completar a camada de valência de cada flúor e ainda sobrará um par que, segundo o método que a gente segue, será posicionado em cima do enxofre. Esta molécula tem por nome geometria eletrônica bipiramidal trigonal, mas a geometria molecular, que é a que leva em conta apenas a disposição dos pares ligantes, ou seja, onde tem núcleos, né? O S e os 4 Fs, ela tem o nome de geometria gangorra. Bom, agora segue uma molécula, vejam, também do terceiro período, interhalogênica. Ela possui apenas átomos de halogênio na sua formulação. Então, eu vou colocar aqui a ligação em cunha para fora do plano e ligação tracejada para dentro do plano. Novamente tivemos o problema, então vou clicar no A, clicar sobre o cloro. Deu problema aqui, não cliquei de novo. Agora sim. Deleto o H, confirmo e agora eu volto à tabela periódica e escolho os 3 átomos de flúor que, pelos meus cálculos de modelo Vésper,
são dispostos dessa forma aqui. Completo as camadas de valência dos flúor. E sobram 2 pares para colocar em cima do cloro. Essa molécula tem por geometria eletrônica o nome de bipiramidal trigonal e geometria molecular forma T, porque realmente lembra a forma de uma letra T. Agora, uma molécula incrivelmente feita com xenônio. O xenônio, quando ligado a elementos muito eletronegativos, ele pode sim fazer ligações covalentes, né? Foi uma descoberta revolucionária quando descobriram isso. Aqui, então, também deu problema, apareceu um hidrogênio sobre o xenônio. Eu vou editar tranquilamente, confirmo, e tenho apenas 2 átomos de flúor ligados ao xenônio. Pelos cálculos, eu sei que eu tenho pares de elétrons suficientes para completar a camada de valência do flúor, e sobram 3 pares para depositar sobre o xenônio. Esta molécula tem por geometria molecular o nome linear, embora a geometria eletrônica seja bipiramidal trigonal. Agora, outra molécula com enxofre, elemento do terceiro período da tabela, e que, pelos cálculos do modelo Vesper, eu já sei que ela vai ter essa disposição aqui. Já explicarei essa molécula. Então, vou selecionar o elemento flúor e clicar na pontinha de cada ligação para depositar um átomo de flúor. Pelos cálculos do modelo Vesper, essa molécula tem pares de elétrons suficientes para completar a camada de valência dos 6 átomos de flúor do hexafluoreto de hidrogênio, de enxofre, desculpa, hexafluoreto de enxofre. Ok? E essa molécula tem, tanto por geometria eletrônica quanto por geometria molecular, o nome de octaédrica. Uma outra molécula interhalogênica, que pelos cálculos prévios ela possui também essa estrutura octaédrica na sua geometria eletrônica, mas aqui nós teremos um exemplo de uma molécula que foge do nome octaédrica na geometria molecular. Já vamos ver por quê. Então, tenho 5 flúor, então é o heptafluoreto de cloro. Vou colocar os átomos de flúor aqui e vou completar a camada de valência de todos os átomos de flúor. Tem pares de elétrons suficiente para isso. Cada flúor fica com 8 elétrons. E sobra um par de elétrons para depositar sobre a ligação, sobre o átomo de cloro. Essa molécula tem por geometria eletrônica octaédrica e por geometria molecular o nome pirâmide de base quadrada. Agora, mais uma molécula com xenônio, que eu já sei que terá geometria eletrônica octaédrica. Então, vamos representar adequadamente. Ai, meu Deus, está difícil isso. Vamos de novo com o A, porque ele insiste em colocar esse A. Deletamos, confirmamos, ok. Então, agora vou selecionar os átomos de flúor e eu já sei que eles deverão ficar aqui por questão de simetria. Completo as camadas de valência do flúor, de cada átomo de flúor. E sobram 2 pares para colocar acima do xenônio. Essa molécula tem por nome de geometria eletrônica octaédrica, mas a geometria molecular é quadrado planar. E isso então, pessoal, encerra o nosso tutorial de como desenhar moléculas, representar com ligações espaciais, estéricas e com estrutura de Lewis. Obrigado a atenção de todos e até o próximo vídeo.